Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Para quem ainda não me conhece, o meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás, alguns aninhos atrás, eu sofri a dor da separação e como toda dor, né, da separação, para quem já passou, sabe como que isso dói, sabe como que isso é complicado de passar, porque não só pela questão da dor da separação, né? Houve também a traição. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque eu gostaria de falar algumas coisas importantes com você, principalmente você, mulher que está me ouvindo, você que está passando por esse processo de separação, você que está com alguma suspeita, você que já passou algum tempo e ainda não conseguiu se curar. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para que você possa entender o que acontece com você nesse momento, as coisas que você vai passar, se você ainda não já passou, algumas coisas que eu passei e que eu consegui superar através de Cristo, porque eu sou cristã e Cristo foi a pessoa que mais me ajudou, ou seja, ele me ajudou 100%, mas eu tive que fazer também a minha parte. Então eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que você não deve fazer. Porque talvez esse vídeo talvez não, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Porque logo assim quando a gente entra no deserto, né, o famoso deserto, né, a gente fica meio perdida. E como eu já passei por umas fases do deserto, hoje eu não estou mais no deserto, mas não estou assim com o meu casamento restaurado. Eu luto pela restauração do casamento, eu creio na restauração do casamento, eu creio que Deus, ele fez a família, ele é o dono da família, a primeira instituição formada por Deus foi a família. Mas um erro que muitas mulheres cometem, um erro que muitos homens cometem, né? É que eles acham que a restauração do casamento é tudo na vida deles quando o casamento se acaba. E eu tô aqui no meu canal para falar para você, para te lembrar toda semana que o mais importante é a sua restauração no Senhor. E se você não fizer isso o mais rápido possível, você vai ficar sangrando, você vai se sangrar, você vai sangrar na vida das pessoas. Se você tiver filhos, vai sangrar na vida dos filhos e quem tiver à sua volta. Mas, sem mais delongas, eu vou começar a falar de 3 coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com você, para você entender o que uma mulher não deve fazer naquele processo de separação, principalmente logo no início, né? Então, uma das primeiras coisas que eu anotei aqui que eu quero compartilhar com você é para você entender definitivamente que quando acontece a questão da separação e principalmente se houve traição, né? Que você está passando por um processo de luto. Então, para você não tratar esse processo, esse primeiro momento, como se fosse alguma coisa qualquer. Logo assim que eu entrei no meu deserto, logo assim que eu passei por esse período, eu senti uma dor terrível, uma dor verdadeiramente como se a minha carne estivesse arrancando, saindo do meu corpo, como se meu coração estivesse saindo do meu corpo. Era uma dor que não tinha remédio nenhum de farmácia que curasse. Então é uma dor que realmente só quem passa por isso é que sabe, que vai entender o que eu estou falando. Assim como os processos de luto, nós temos que passar por esses processos. É certo que quando nós estamos passando por esse período aí terrível na nossa vida, a gente não entende o que vai fazer, não entende com quem a gente vai conversar, não entende nem o que está acontecendo com a gente. Assim como os processos do luto, existem as fases, né? Que a primeira fase é a negação e a segunda fase é a aceitação. Mas eu não vou falar dessas fases agora. Eu vou deixar essas fases para o segundo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Mas hoje eu gostaria de falar sobre esse luto que a gente sente, que realmente, quando nós passamos pelo processo de separação, é como se nós estivéssemos passando por um luto, e às vezes muitas pessoas não querem passar por isso. Muitas pessoas querem que aquilo ali passe rápido, porque elas não estão aceitando, não estão entendendo que elas precisam passar por aquilo ali. E o que acontece com essas pessoas, né? Elas, como eu falei para vocês, eu vou falar no próximo vídeo sobre os processos, das fases do luto, né?
Especificamente eu vou falar sobre as fases do luto da separação, porque existe o luto quando realmente uma pessoa morre, mas eu vou falar para vocês que esse processo de separação ele é bem parecido com o processo de luto no qual quando uma pessoa morre. Mas às vezes a gente não quer aceitar que a pessoa foi embora. Então a gente começa a fazer coisas assim, como eu vou dizer aqui, que eu vou usar uma palavra bem simples, né? Coisas bem infantis. Nós fazemos coisas bem infantis. E às vezes nós esquecemos que a gente tem que lidar com aquilo ali. Nós temos que ter maturidade. Eu sei que a dor é terrível. Eu não descarto a dor de ninguém, não descarto se é mais, se é menos. Eu sei que cada pessoa tem um tipo de dor, passa por um tipo de situação, são situações diferentes. A minha situação pode ser totalmente diferente da sua e a sua ser totalmente diferente da minha, mas a maioria das pessoas, elas têm esse tipo de comportamento. Às vezes elas não aceitam muito bem e têm comportamentos infantis. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para você, que eu anotei aqui para poder não esquecer, que eu achei bem importante falar isso para você, tem pessoas, né, que não sei se aconteceu isso com você, mulher principalmente, né, porque o meu público é bem feminino. Eu não sei se isso aconteceu com você, né. Às vezes nós ficamos assim como se estivéssemos na pista, né. As pessoas nos veem como se nós estivéssemos disponíveis. E às vezes as mulheres, né, infelizmente isso é uma coisa que eu vivi. Então o meu canal, eu quero dizer para você, por mais que às vezes pessoas possam discordar, colocar no comentário, falar alguma coisa assim, isso não aconteceu comigo, isso você está delirando. Não, isso é uma coisa que eu vivi. Como eu falei, minha experiência foi uma experiência bem pessoal. Então nem tudo que aconteceu comigo pode acontecer com você, mas a maioria dos comportamentos são esses, né? Muitos homens casados, eles pensam que a gente está na pista, né? E as mulheres, por sua vez, elas ficam com ciúme achando que nós estamos dando confiança para os maridos delas, né? E isso é uma constância. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes não aconteceu comigo, mas às vezes quando nós estamos com o nosso ego bem elevado, nós achamos que somos a última cocada, a última Coca-Cola do deserto, né? A gente fica até meia envaidecida, né? Porque os homens, eles ficam olhando pra gente com outros olhos, né? Mas isso é ruim, isso é constrangedor e muitas mulheres, infelizmente, elas caem nessa armadilha. Muitas mulheres acabam saindo do lugar de traídas e começam a atrair, né, a confiança de outras mulheres. Começam a ser amantes. E isso não é legal, porque às vezes elas estão tão feridas que elas querem ferir. Eu vou até contar um fato bem pessoal, né, relacionado à minha mãe, que a minha mãe, infelizmente, ela tinha um pouquinho dessas coisas. Hoje minha mãe é falecida, já tem 18 anos, e a minha mãe, ela tinha esse comportamento. Ela passou muitas coisas na infância dela, passou muitas coisas casada. Meu pai era um homem violento, meu pai era um homem agressor, autoritário. Então logo assim que ele faleceu, ela começou, infelizmente, a passar por esse papel de amante. Então assim, isso causou, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu quero deixar esse assunto para um pouco mais para frente, mas eu quero falar isso para vocês, porque tudo que eu falo aqui no meu canal são experiências minhas, a maioria são experiências minhas. Então muitas pessoas podem achar assim, mas isso não acontece, isso não aconteceu, isso você está viajando. Não, o que eu conto para você foi o que aconteceu na minha vida, e é o que eu quero compartilhar com você, que às vezes também você já passou por isso, mas a minha mãe, ela teve esse comportamento. Meu pai traiu ela demais, meu pai aprontava com ela, os dois hoje são falecidos. Então ela ficou com raiva, né? Ela viveu uma vida com raiva e amargurada, e ela se prestou a esse papel. Depois ela, graças a Deus, consertou a vida dela e ficou direitinha, né, até o final da vida dela. Mas em dado momento da vida dela, ela teve esse comportamento. Então às vezes, quando nós passamos por essa dor da traição, a gente fica tão amargurada,
tão insatisfeita com todo mundo, acha que a culpa está nas pessoas, que a gente começa a ter esse comportamento que a gente repudiava. E outro comportamento que eu quero compartilhar com você, outra situação que eu quero compartilhar com você, é muitas pessoas que eu conheço, elas começam a se relacionar com muitas mulheres, homens também, começam a se relacionar com outros, né, com outros parceiros, mulheres se relacionando com homens e homens com mulheres, eles começam a ter novos relacionamentos logo em seguida quando acontece a separação. Agora eu pergunto para você, você acha que uma pessoa que passou por um casamento que não deu certo, passou por uma situação que não foi uma situação legal no seu relacionamento, de 5 anos, de 10 anos, de um ano, mais de 20 anos, se for o meu caso, você acha que uma pessoa que não teve um relacionamento legal, ela está preparada emocionalmente para entrar em outro casamento, em outro relacionamento? E as pessoas se apressam demais, as pessoas querem preencher um buraco, preencher um vazio, querem dizer para as pessoas também que não estão sozinhas, aí elas começam a se relacionar com outras pessoas que praticamente elas vão repetir o mesmo comportamento, elas vão repetir o mesmo padrão. Isso que eu falo para vocês são coisas que eu atendo, né? Pessoas que eu atendo que falam esse fato para mim, que se arrependeram porque elas entraram em um relacionamento sem conhecer a pessoa, começaram a ir tudo a mil maravilhas e depois passou 3 meses, a pessoa teve o mesmo comportamento ou pior. Então, o que eu quero dizer para você, não se apresse. Não se apresse. Tira esse tempo para você cuidar de você, para você saber quem você é, para você saber o que aconteceu, quais foram os pontos positivos, pontos negativos, o que você precisa melhorar em você. Eu sempre gosto de falar no meu canal que eu sou a favor da restauração do casamento. Eu preservo essa ideia de família, né? E eu creio mesmo na restauração de um casamento, porque se Deus restaurou, né, consertou, restaurou, se Deus transformou a vida de Paulo, o que Deus não pode fazer na vida de alguém? Mas eu creio primeiramente que a restauração ela tem que ser uma restauração pessoal. Nós, enquanto mulheres, principalmente enquanto mulheres, devemos colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa tristeza, toda a nossa depressão, toda a nossa fadiga emocional no altar do Senhor, porque esse momento que a gente passa, emocionalmente falando, não é um momento, momento não é um sentimento, como é que eu vou dizer, simples, é uma coisa bem complexa, porque existem muitas coisas que nós temos que resolver ao mesmo tempo. Mulheres que têm filhos, elas têm que tomar conta dos filhos, elas têm que ver coisas financeiras quando o homem sai de casa, que ele não quer se responsabilizar por nada, ele literalmente vira as costas e não quer manter não quer manter, né, a casa quando tem filhos pequenos. Então é uma situação emocional muito complexa e você às vezes fica desamparada porque às vezes você não tem parentes para te ajudar, você não tem auxílio de amigos, você tem que resolver coisas ao mesmo tempo, tudo sozinha, enquanto tudo era dividido, você tem que fazer isso tudo sozinha. Às vezes você não consegue emprego, às vezes você está desempregada. Então esse momento no qual nós passamos, a maioria das pessoas passa, é um momento bem complexo emocionalmente falando. Então muitas mulheres elas ficam depressivas mesmo, porque elas não têm como resolver e precisam resolver. E eu gostaria de compartilhar mais uma última coisa com você, para esse vídeo não ficar muito grande, porque eu vou fazer uma segunda e uma terceira parte dele, porque são coisas que eu acho bem essenciais de falar para você, porque muitas mulheres cometem esse erro. Deixa eu ver aqui, na questão do autocuidado, né? Eu sempre falo essa questão do autocuidado, né? Quando meu esposo saiu de casa, eu estava muito acima do peso, eu
Eu sempre falo, eu não gostava muito de sair, eu não gostava muito de ter lazer, até mesmo porque a nossa vida era só pagar contas, a nossa vida era só resolver problemas. Então, às vezes, a gente não se importava muito com o nosso lazer. Muitos erros nós cometemos. É bom que você entenda que quando existe a questão da separação, os dois têm essa responsabilidade, a culpa é dos dois. Porque muitas vezes nós queremos colocar a culpa no outro, nós queremos apontar o outro, e isso é natural que a gente faça, mas não seria o ideal, né? Então, às vezes, nós esquecemos de cuidar da gente. Eu até comentei algum vídeo atrás aí, algum vídeo, não me lembro qual foi, falando sobre Jezabel, né? Da questão de Jezabel, ela estava pronta para morrer e se preparou, ficou bonitona, se enfeitou, se arrumou. E às vezes nós deixamos um pouco isso a desejar, né? Então, o recado que eu quero deixar para você hoje é para verdadeiramente você ver quais são os pontos negativos que você tá seguindo, para você olhar para dentro de você, saber que você é uma pessoa que deu certo porque Deus te fez, porque você não é uma pessoa qualquer, você não é uma mulher qualquer, não é só porque você está aí hoje, vamos dizer, abandonada, né, pelo homem, que você não vale nada, porque você vale muita coisa para Deus, você tem muito brilho no olhar, porque está escondido por causa da sua tristeza, seu coração, por mais que hoje esteja triste, esteja oprimido por conta da separação, por conta da traição, porque quem é que gosta de ser traído? Só que o que acontece? Se Jesus passou por traição, passou por abandono, rejeição, injustiça, humilhação, quem somos nós para não querermos passar por essas coisas, né? Então, tenha o exemplo de Cristo na sua vida e saiba que ele passou por todas essas feridas, todas essas situações que você está passando agora, e eu sei que você vai passar por isso bem se você colocar toda a sua expectativa, todo o seu amor, todo o seu cuidado, tudo o que você necessita de transformar em você no altar do Senhor. Quando eu passei por esse deserto há um tempo atrás, eu achei que era o fim, eu achei que nada mais na minha vida ia dar certo. Eu realmente me senti muito abandonada, muito rejeitada, humilhada, envergonhada. Eu ficava com vergonha de sair na rua. Realmente, pessoas, por mais que eu estivesse triste, às vezes os homens pensavam que eu estava na pista, e pensei sim em me relacionar com outras pessoas. Eu sempre gosto de falar aqui nos meus vídeos coisas que realmente eu passei. Então, que você possa se atentar, mulher, possa saber que você é uma joia preciosa do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor. Olhe para dentro de você, veja aquilo que você gosta de fazer, invista em você. Eu sei que você de repente pode estar como eu estive, como eu não tinha às vezes R$ 5 para comprar pão. Eu estava realmente me sentindo muito envergonhada, muito humilhada. Então, assim, as portas começaram a se fechar e eu fiquei numa situação muito difícil, até que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, pedi a Deus para me consertar, pedi a Deus para ver os meus pontos negativos. Hoje, o meu marido ainda está com a OM, né, com a outra mulher, mas a minha intimidade com o Senhor, a minha fidelidade com o Senhor, o meu amor com Ele, a minha paixão por Jesus Cristo, ela superou qualquer tipo de ausência dele. Não que hoje eu não sinta falta, não que hoje eu não goste, mas eu preferi realmente, literalmente olhar para mim e ver a mulher que eu sou, a mulher que eu me tornei nesse período, a mulher que eu desejo ser, que eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso consertar dentro de mim. E eu comecei a olhar para mim com o olhar que Deus olha, e realmente percebi que eu sou uma joia preciosa do Senhor. E eu comecei a me amar, eu comecei a me respeitar, eu comecei a me valorizar, eu comecei a investir em mim, e muitas coisas eu fiz em mim, muitas transformações Deus fez em mim. Então, o meu vídeo hoje para você é que você se valorize, e que você, em nome de Jesus, possa saber que só o Senhor pode transformar qualquer coisa, no tempo dele, na hora dele. Mas enquanto isso não acontece, cuide de você. Não cometa esses erros, porque existem muitos canais, muitos e muitos canais, que
se aproveitam da situação da pessoa e fala só em restauração de casamento, visa só o outro que saiu e dão muitas receitas, muitas dicas, e não existe receita, não existe dica para restauração de casamento. A única coisa que você pode fazer é entregar a sua vida para Jesus, porque eu tenho certeza que Deus, ele permitiu que isso acontecesse na sua vida, para que você pudesse entender quem ele é na sua vida. Porque se não existir literalmente a transformação que Jesus pode operar na sua vida, você pode ter certeza que o resto é tudo enganação. Então, meu recado para você hoje: não cometa esses erros. Dá tempo ao tempo. Cuide de você, olhe para você, se valorize como mulher ou como homem de Deus. Verdadeiramente procure entender o que Deus quer para a sua vida, que eu tenho certeza que existem muitos propósitos do Senhor para você. Procure saber qual é o propósito direcionado para a sua vida, aquilo que verdadeiramente Deus quer que você faça, porque eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração, abrir a sua mente para aquilo que Deus quer que você faça, você vai conseguir sair desse lugar. Amém? Desculpa porque o vídeo ficou um pouquinho mais compridinho do que os outros que eu coloco no meu canal, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o seu coração, que você vai entender as coisas que você precisa fazer ou as coisas que você não precisa fazer para você sair desse deserto. Amém? Até o vídeo número 2, a segunda parte desse vídeo, e fique em paz. E procure ter intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.